Oi gente, eu sou a Raquel e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o período pré-colonial. O período pré-colonial ele é entendido a partir do dia 22 de abril de 1500, que foi quando Pedro Álvares Cabral aportou nas terras brasileiras, até o ano de 1532. É importante ter em mente que durante esse espaço de tempo, a coroa portuguesa não tinha muito interesse em trazer habitantes para cá. Os interesses de Portugal estavam concentrados principalmente nas Índias, em todas as especiarias que eles estavam conseguindo extrair daquelas terras e vender na Europa. Por isso, as principais expedições realizadas aqui no Brasil eram expedições de conhecimento. Os portugueses queriam conhecer essa terra, que era uma terra deles, segundo o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha no ano de 1492, mas que a gente sabe que já era um território povoado. Estima-se que cerca de 4 milhões de povos habitavam em todo o território que é hoje conhecido como Brasil. Ao se depararem com esses povos nativos, houve, obviamente, espanto, tanto da parte dos indígenas quanto dos portugueses. Ao verem esses povos, os portugueses os chamaram de índios, por justamente acreditarem que tinham chegado nas Índias. Para facilitar o estudo de todos esses povos, que eram muitos, eles foram divididos em 4 línguas distintas. O tupi, que eram aqueles que habitavam na região do litoral e que tiveram o primeiro encontro com os portugueses, Macro-G, na região central, Aruac, na Amazônia e Ilha de Marajó, e Caribe, nos estados de Amapá e Roraima. Como vocês sabem, esse primeiro encontro entre os portugueses e os indígenas foi um encontro relativamente pacífico, não teve violência. A principal relação entre eles era uma relação de escambo. Enquanto os portugueses ofereciam facas, espelhos e facões, os indígenas entregavam o pau-brasil. Essa madeira ela foi muito desejada pelos portugueses, principalmente pelo pigmento vermelho que era extraído dela e que era utilizado na fabricação de tintas. Essa tintura extraída era utilizada para tingir os tecidos, obviamente, e esses tecidos eram sinônimos de luxo e riqueza. Tudo que os europeus amavam naquela época. Enfim, também é importante destacar que os povos indígenas, eles já tinham a sua forma de vida totalmente organizada, assim como os demais povos da América. Os maias, astecas e incas tinham já a sua religião, os seus hábitos, a sua organização social e possuíam um grande domínio da agricultura. Todos esses povos possuíam muito conhecimento. Eles não eram nada do que a visão europeia ditava sobre eles. Com o passar do tempo, a coroa portuguesa percebeu que ela precisaria enviar mais expedições, mas dessa vez eram expedições guarda-costas. E isso porque tinham outras nações da Europa que estavam muito interessadas em, obviamente, conquistar terras e ter mais dinheiro. Entre essas estão a França, Inglaterra e Holanda. A França, inclusive, já habitou o território, fundando a França Antártida, na Baía de Guanabara do Rio de Janeiro, e mais tarde a França Equinocial em Pernambuco. Mas, obviamente, isso vai ser assunto para outro vídeo. O mais importante é vocês perceberem que, com o passar do tempo, outras nações estavam desejando conquistar terras porque elas não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que dividiu a América entre Portugal e Espanha. Houve tanta pressão para proteger esse território devido a essas outras nações que eu citei para vocês, que o rei Dom João III decidiu enviar de uma vez por todas essa expedição colonizadora. Já era hora de habitar o Brasil.
Em 1532, ele enviou Martim Afonso de Souza, qual fundou a primeira vila em São Vicente. Durante esse período pré-colonial, o quinhentismo nasceu. O quinhentismo é toda a literatura produzida por portugueses no Brasil, tanto uma literatura de informação que informava Portugal e os demais povos sobre a fauna, a flora e tudo, toda a riqueza que tinha aqui, e também a literatura jesuíta, que mais tarde os jesuítas vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar os índios, mas isso também é assunto para outro vídeo. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, o seu comentário e envia também para aquele amigo que está estudando e para aquele que não está querendo estudar também. Pode enviar para ele. Muito obrigada. Beijo!